Ok, gente, graça e paz, bom dia a todos os amigos que estão aqui nos acompanhando. Queria começar uma reflexão com vocês, com base no Evangelho de Lucas, capítulo 15, uma parábola muito conhecida, mas como nós sabemos, a palavra de Deus, ela traz um leque de possibilidade de aplicação, não é? Um leque infindável. Então, por mais que nós conheçamos, né, alguns textos, eles sempre se renovam no nosso coração e trazem novos tesouros para a nossa vida. Lucas capítulo 15 continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e já dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vou ler apenas até aí, vocês todos devem conhecer essa passagem. Essa parábola, ela é a terceira parábola de um conjunto de 3 que Jesus utilizou para explicar ou responder, né, a essa exclamação dos escribas e fariseus, que não entendiam por que ele era tão amistoso com os pecadores, por que ele recebia os pecadores. E aí os escribas reclamavam com os discípulos de Jesus, dizendo: por que o mestre de vocês recebe e come com pecadores? Naquela ocasião, Jesus estava na casa de Mateus, um publicano, cercado, né? Além de estar na casa de Mateus, que era um publicano e por isso mesmo odiado, né? E pária da sociedade da época, cercado ainda de pessoas, né, de má nota, de acordo com a régua de moralidade dos escribas e fariseus, os religiosos, né, do tempo de Jesus. Então Jesus vem com 3 parábolas. A primeira, ele vai falar sobre a ovelha perdida, depois a dracma perdida. A ovelha perdida fala sobre o valor da ovelha, porque o Senhor, ele não trata as pessoas e a humanidade pelo seu caráter quantitativo, né? No critério quantitativo que vale diante de Deus, mas sim o fato de ele amar. Então ele vai atrás da uma que se perde pelo simples fato de que essa ovelha é amada, e isso é suficiente para que ele entre em diligência, né? E ponha essa ovelha sobre as costas, né? E venha resgatá-la. E também a dracma perdida, que também demonstra essa insistência do Senhor em achar, em nos buscar, né? Em nos resgatar. E aí Jesus finaliza com essa parábola que é mais longa, que é a parábola do filho pródigo, e que traz muitas lições, e as abordagens elas são bem variadas, né? É possível através desse texto. Mas eu queria destacar algumas coisas. Primeira coisa é que a parábola do filho pródigo, ela é um símbolo do que pode acontecer, né, com qualquer pessoa. Deixa eu só falar aqui com a minha menina, porque ela está falando aqui. Você me ajuda aqui, viu, Cris?
para a gente continuar, tá? Peço desculpas aí para vocês. Então, essa parábola, ela fala sobre essa recepção de Deus, né? De todo aquele que se arrepende, de todo aquele que se coloca diante de Deus em sinceridade de coração e em contrição. Então, a trajetória do filho pródigo, de alguma forma, é a trajetória de todos nós em algum momento da vida. Então, ele é o jovem que entende que é possível, né, o desfrute de experiências mais interessantes fora da presença do Pai, né, fora do âmbito da casa de Deus. Então ele vai se aventurar, não é? Ele vai procurar outras alternativas de vida. E como você conhece muito bem a história, ele dissipa os seus bens e, de certa forma, se dá mal. E esse se dá mal do filho pródigo, na realidade, foi a sua salvação. Precisamos compreender que o sofrimento pode ser a maior prova do amor e da graça de Deus na nossa vida, a considerar as circunstâncias e as opções que adotamos, né? Então foi a opção dele sair, mas a graça de Deus o acompanhou pelo fato de que não deu certo essa viagem. Esse afastamento foi um fracasso, porque depois de esgotados os bens, ele realmente caiu na verdadeira miséria e humilhação. E isso é muito importante, porque o Senhor permite que certas coisas aconteçam, porque se a gente peca de maneira tão competente, não é? Se nós nos afastamos com tanta habilidade, a ponto de tudo ir bem, apesar de longe da presença de Deus, não haverá caminho de retorno, não haverá uma disposição de retornar. E o Senhor nos permite, né, esses acontecimentos, essas agruras, esses dissabores, exatamente para que a gente possa chegar na etapa do cair em si. Então, precisamos entender que a parábola do filho pródigo fala de graça de Deus no sofrimento também, porque ela acaba sendo, não é, uma forma de deflagrar essa iniciativa, né, de voltar para a casa do Pai. Porque se tudo fosse muito bem fora da presença de Deus, né, ele não retornaria, claro. Então ele vai cair em si também. Eu quero separar com vocês nessas três etapas: o cair em si, o arrependimento e o caminho de retorno. O cair em si é muito comum entre as pessoas, né? Muitos sabem que estão no pecado, muitos sabem que estão errados, entendem que o caminho que estão trilhando não está fazendo bem para o seu coração, para a sua alma, e talvez até tenham a consciência de que estão selando o seu destino de uma maneira muito trágica, inclusive, por estar fora da presença de Deus. Mas existe um cair em si, mas não as outras etapas. O filho pródigo, quando ele estava compartilhando a comida dos suínos ali, ele percebeu que estava no ponto mais baixo da sua degradação. E aí ele lembrou que os pais, que os empregados do pai, eles têm comida em abundância e ele passando fome como filho. Então ele sabe que não foi uma boa opção. Ele sabe que a escolha dele trouxe consequências muito ruins. Mas é preciso partir do cair em si para o arrependimento. Tem pessoas que reconhecem que não estão bem, reconhecem que fizeram escolhas erradas, mas não existe arrependimento. E arrependimento é também acompanhado do desejo de mudar. E aí ele decidiu: olha, eu vou para a casa do meu pai, vou dizer que eu não sou digno de ser chamado filho dele e quero apenas o tratamento que ele dá a qualquer um dos seus empregados. Então houve o arrependimento. Mas eu queria trazer um elemento adicional a esse itinerário do arrependimento. Além desse arrependimento, né, com o arrependimento, ele sempre vem adicionado do movimento de retorno. Então muitos caem em si,
Alguns até se arrependem, querem mudança, mas não se dispõem a adotar as medidas necessárias para honrar essa decisão de arrependimento. Se nós não observarmos, né, onde nós erramos, e se não houver uma disposição de corrigir e de caminhar em direção ao Pai, ainda não teremos um verdadeiro arrependimento, né? Então nós somos corrigidos pelo Senhor, não apenas como uma informação que recebemos de Deus, né? Não é Deus apenas nos convencendo de que estamos errados, mas estamos errados e também precisamos ter a disposição de fazer a conversão. A conversão é a mudança de rota em direção à casa do Pai. A casa do Pai não necessariamente não é a igreja, o lugar onde nós congregamos, mas a presença de Deus. Então, se voltar para Deus exige uma mudança de rota, um cair em si, o arrependimento, que é o desejo de mudança, mas a verdadeira disposição de caminhar em direção ao Senhor, sabendo que quando nós fazemos isso, é porque o caminho da graça já estava aberto para mim e para você. Então, esse é um modelo de explicação, não é, desse retorno para o Pai, e que nós precisamos guardar no nosso coração, seja em relação a pessoas que saíram, né, da vida do Evangelho, ou as pessoas que ainda não, de fato, assumiram um compromisso com o Senhor, né, e ainda não acolheram essa graça no coração, ou seja, eu e você, nas nossas falhas, né, precisamos ter esse processo de cair em si, o arrependimento e entender. E a partir daí, quais são as decisões que eu concretamente preciso adotar para que as coisas mudem. Aí você fecha um ciclo de verdadeiro arrependimento e de retorno para o Pai. Mas a gente não pode deixar de falar daquele filho mais velho, como você sabe muito bem, que se queixa do carinho do pai em relação àquele filho que retorna, né? Então, aquele homem, aquele irmão mais velho, ele representa, né, nada mais, nada menos do que a relação com Deus da perspectiva da lei, da legalidade, né? Ele fez tudo certo, logo ele merecia um tratamento muito mais agradável por parte do pai, né? O pai foi excessivamente generoso com aquele gastador. O pai foi injusto porque o tratou com tanta benevolência, apesar de toda a gastança que ele fez por lá, né? Fora da instância do pai. Então existe uma revolta. E essa mania humana de comparar méritos, né, para verificar quem merece o que de Deus e demonstra uma baixa percepção do que significa verdadeiramente a graça de Deus. Quem está firmado na graça de Deus, quem conheceu, né, de fato o que significa andar com o Senhor, né, e ser catado pela graça de Deus, é o que aconteceu comigo e com você, entende que nós não podemos dividir o mundo entre merecedores e não merecedores, né? Em justos e injustos. Por justiça própria, não. Fomos justificados em Cristo pelo seu sangue. É uma justiça emprestada. É a pincelada de sangue na minha vida e na sua vida que faz com que nos apresentemos diante do Pai sem medo, porque raios, trovões, relâmpagos não nos perseguirão nem nos partirão, porque Jesus é o nosso advogado e Ele se tornou, né, o nosso escudo. Então, quando recebemos a justiça de Deus também, consequentemente, adotamos, né, a postura correta, porque é responsabilidade nossa, mas não sem antes sermos alcançados, né, pela graça de Deus. O Senhor que nos toma pela mão direita. Então, nós temos essa confiança de que, se eu e você tivermos a consciência do nosso erro, se houver um verdadeiro desejo de mudança, de arrependimento, como aconteceu com o filho pródigo, e, sobretudo, se houver uma disposição de fazer essa conversão, né, de mudar de rota, de pegar, né,
a BR em direção à casa do Pai, foi o que ele fez, não ficou apenas no desejo, ou seja, ele teve uma postura concreta, um compromisso real de retornar. Se nós não fizermos isso, de fato, essa nossa fé não vai nos dar uma boa colheita, vai ser apenas algo intelectual, e nós não queremos isso. Mas também devemos nos arrepender se nós estamos conservando aquela postura do filho mais velho, de alguma forma, até como postura mental. É muito importante. Às vezes não falamos, mas às vezes conservamos no coração essa maneira, né, de comparar as pessoas, de aferir os méritos humanos para saber quem merece o que de Deus. Isso é muito feio, isso é uma postura anti-graça de Deus, e que o Senhor nos livre disso, né? Só estamos na presença do Senhor, só estamos no Santo dos Santos, conforme a promessa do livro de Hebreus, porque um cordeiro inocente foi morto, e porque o Senhor nos recebeu gratuitamente. Então ele não verificou o prontuário de ninguém para perdoar. Ele não fez uma investigação de vida pregressa para saber se você poderia ou não ser filho de Deus, porque filhos de Deus são feitos pelo Senhor. Porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Senhor, não é? Quem é nascido do Espírito é Espírito. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Ou seja, se nós somos cristãos, isso não é resultado da competência de boas pregações, não é resultado dos bons livros que lemos e nem tampouco da leitura bíblica. São instrumentos que o Senhor nos deu, mas porque fomos gerados. Ou seja, nós estamos falando de um toque de Deus, de um sobrenatural que faz esse transplante de coração. Tira o coração de pedra, põe o coração de carne. O Espírito que está morto em nós é enxertado o Espírito de Deus. E só por isso mesmo é que podemos falar Abba, Abba Pai. Só por isso é o nosso Pai, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo e entregou seu Filho Jesus Cristo. Que possamos estar atentos no que nós devemos colocar como, vamos chamar aqui, de pauta de arrependimento, que consiste numa consciência do erro, num desejo de mudança, mas principalmente uma conversão, uma mudança de rota em direção a Deus. Em nome de Jesus.